De acordo com a Constituição Federal, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, sendo inclusive sua oferta gratuita a todos que não tiveram acesso a ela na idade própria. Ou seja, a educação de jovens e adultos é um direito constitucional. Nós viemos ao Centro de Educação Paulo Freire, na Ceilândia, para saber mais sobre alfabetização. Desde os anos 80, o centro se dedica a alfabetizar jovens e adultos. Madalena, na sua avaliação, você que está aqui nesse centro, é uma das fundadoras do centro que recebe o nome de Paulo Freire. Na sua avaliação, há hoje um enfraquecimento da educação de jovens e adultos no DF? Com certeza, essa é uma realidade, porque a educação de jovens e adultos, principalmente após a pandemia, mas não só, se você pegar os números, ano a ano, de 10 anos para cá, você vai ver o enfraquecimento da educação de jovens e adultos. Diminuição de turmas. Você pode pegar a matrícula, que é como se fosse assim, uma seta para baixo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional também dá prioridade à educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio. Um dos desafios é o acesso ao transporte e à creche para quem estuda à noite. Um trabalhador que sai do trabalho às 18 horas para poder chegar às 19 horas na escola da EJA é muito difícil, então é um desafio para a classe trabalhadora. Então, como a gente pensa num processo libertador, na concepção freiriana, a educação de jovens e adultos ela tem que estar voltada para a questão crítica do trabalhador, da libertação do trabalhador, que o transporte tem que ajudar. Ao redor das escolas, muitas vezes é escuro. Aqui no CEF19, aqui, onde nós tínhamos uma turma de alfabetização, muito escuro. Então, é um desafio imenso para as mulheres. Muitas vezes a mulher sofre de todas as situações. Ela trabalha 3 turnos. Não tem com quem deixar as crianças. Não tem com quem deixar as crianças. Muitas vezes também não pode entrar na escola porque o noturno não é um local apropriado para as crianças. Então a gente sabe que aí deveria ter creches, deveria ter tudo para poder facilitar a vida da mulher. Nós conversamos com Márcia e Lucimar, que se alfabetizaram na educação de jovens e adultos. Lucimar vai se formar no ensino médio no final do ano e Márcia tornou-se pedagoga e servidora pública. E eu lembro, para eu estudar na EJA, eu acordava 4 horas da manhã, eu trabalhava na limpeza urbana e eu estudava de madrugada. Enquanto o ônibus estava me levando, eu estava estudando. E a EJA me proporcionou o que eu sou hoje, porque depois disso eu consegui passar numa prova do Enem, ganhei 100% de bolsa na faculdade e passei num concurso público, com meus 43 anos de idade. Mãe de 3 filhos, casada. Então, para mim, foi um salto e uma autoestima, porque eu tinha autoestima baixa. E isso, para mim, mulher, no Brasil, filha de empregada doméstica, pedreiro, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu comecei do zero, eu não sabia ler nem escrever. E eu entrei numa sala de alfabetização. E da sala de alfabetização eu fui para uma escola. E hoje eu estou já no ensino médio, né? Que estou no primeiro ano, vou fazer segundo e terceiro e vou formar agora em dezembro. Então, para mim, está sendo uma gratificação enorme, né? É muito importante para mim. Quem está em sala de aula precisa levar em consideração as particularidades de cada turma, como o professor Goethe, que está sempre com a sala cheia. A minha turma tem mais pessoas de cima de 50, inclusive tem gente de 90 anos. Então, o primeiro professor tem que ter aquela habilidade para tratar, para incentivar dentro de cada área. Tem aluno de 50, de 60, de 90. Então, cada um eu trato de forma que eles permaneçam, que eles acham bom a sala de aula. É isso que o alfabetizador, o professor do EJA,
tem que ser com os alunos. Não, os alunos, eles não permanecem em sala de aula. Alfabetizar adultos exige o uso de técnicas de ensino bem específicas. Uma delas é a palavra geradora. A primeira palavra do nosso livro é a palavra lote. Lote. Então, a primeira coisa que a gente faz com eles é mostrar o cartaz. Desse cartaz, a gente já vai trabalhando essa palavra. E aí vem o debate. A questão da moradia, né? A questão da expansão demográfica. Os alfabetizandos, eles já começam a interagir. O adulto, né, que trabalha o dia todo, que está cansado, né, e ali ele vai para aquele local ali. Às vezes o professor, de acordo com a formação que é dada aqui, aquele espaço ali abre leques, abre a mente deles, eles começam a falar, a relatar sua experiência de vida. Aquela experiência de vida é também colocado ali naquele contexto, na sala de aula. Tanta dedicação inspira garotos como Carlos. Ele tem apenas 17 anos, faz estágio e deseja se tornar um alfabetizador. Eu faço parte do trabalho e eu posso aprender com os mais velhos, né, que já estão aqui de alguma forma, estão passando um aprendizado também. E eu acho muito bonito ver as pessoas nesse processo de alfabetização e poder estar ajudando, eu acho muito importante. A educação de jovens e adultos traz inúmeros desafios, como a evasão escolar, que aumentou nos últimos anos. Um dos fatores para o abandono dos estudos foi a pandemia do novo coronavírus, que dificultou o acesso. Para se ter uma ideia, o número de matrículas na educação de jovens e adultos apresentou uma queda de 30,2% no período de 2017 a 2021. Nesse contexto, o papel de pesquisadores da Universidade de Brasília é fundamental. No DF, são 95 escolas e 1.500 profissionais envolvidos na educação de jovens e adultos. Até fevereiro deste ano, 32 mil pessoas se matricularam. Dados da pesquisa distrital por amostra de domicílios APEDAD de 2021 mostram que 4,2% da população com 25 anos ou mais são sem escolaridade e 12,7% possuem um ensino fundamental incompleto. Os dados mostram ainda que o número de matriculados tem caído ano a ano. O professor Erlando da Silva participa de pesquisas e grupos de trabalho sobre a educação de jovens e adultos. O educador destaca o papel da Universidade de Brasília na organização de uma rede de apoio para que a educação de jovens e adultos seja uma preocupação do Estado e sociedade. A universidade tem esse poder de capilaridade dessas pessoas para atuar em algo assim, sabe? Para nós é muito relevante que seja um cenário assim de preocupação de muita gente. Não é uma preocupação só da universidade, porque ela não vai dar conta, né? Para fazer essa interação, ela precisa dessa comunicação, como nos diz Paulo Freire, né? Com a comunidade, para inclusive aprender com ela a partir do saber popular. São 80 mil analfabetos no DF e 1 milhão de pessoas não concluíram a educação básica, conforme explica a diretora da EJA na Secretaria de Educação, Lilian Sena. E a gente está num momento importante, que é o momento de início, né, do ano letivo, e percebemos que nos últimos anos houve uma queda no número de matrículas na educação de jovens e adultos. Fala um pouquinho do retrato, do diagnóstico que você encontra hoje dessa educação no Distrito Federal. É muito importante, Elisa, a gente entender que os sujeitos da EJA, eles são estudantes trabalhadores. Então, a gente está falando de pessoas jovens, adultas e idosas que se relacionam com o trabalho desde muito cedo. A gente não fala só do trabalho remunerado, a gente está falando do trabalho na sua concepção. Então, são pessoas que desde muito novas têm responsabilidades em casa, cuidam dos seus irmãos, cuidaram dos seus irmãos mais novos, dos afazeres domésticos. Então, a relação dessas pessoas com o trabalho é desde muito cedo. E, na verdade, essa é a prioridade dessas pessoas. Então, o estudo, a escolarização não fica, né, em primeiro lugar, mesmo elas sabendo que elas precisam da escolarização para melhorar suas condições de vida. Tem aquela pessoa que
está há muitos anos sem estudar, inclusive não tem a documentação, né, do período que participou ali da escola, e hoje ela quer voltar a estudar. Quando que ela deve procurar? O que ela deve fazer? O mais importante, e a gente sempre faz essa divulgação em massa, né, nas nossas mídias e também no trabalho de corpo, é que a matrícula na EJA a qualquer tempo. A gente não nega, a EJA é um direito, então a gente não pode negar essa matrícula. No momento em que o cidadão procura a escola, ele tem que ser matriculado. Então é só procurar uma unidade escolar mais próxima, ou do seu trabalho, ou da sua casa, com seus documentos pessoais. E se tiver o histórico escolar ou alguma declaração de escolaridade, para a gente poder identificar qual a última série, né, que essa pessoa cursou, ótimo, mas se não tiver, isso não é impedimento. A gente vai aplicar um diagnóstico no momento da matrícula para identificar ali mais ou menos o nível de escolaridade dessa pessoa e vai matricular na etapa correspondente.